Olá, salve, salve, terceiro ano. Vamos para o segundo momento do nosso estudo sobre a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. No vídeo anterior, nós conversamos um pouquinho sobre as causas da Segunda Guerra Mundial. E agora nós vamos conhecer as fases da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela se estendeu por 6 anos e ela alcançou um nível de guerra total. Disse que a Segunda Guerra Mundial foi o evento mais terrível, a guerra mais terrível da humanidade. E esses anos, eles podem ser divididos em 3 fases. Na primeira fase, que vai de 1939, que é o ano em que se inicia a guerra, a 1941, ela ficou marcada pela supremacia das forças alemãs e japonesas no conflito. Nós tivemos um momento, no início da guerra, em que a Alemanha ela se sobressai, a Alemanha invade a Polônia, a Alemanha ela conquista vários territórios, ela conquista a Polônia, ela conquista a Dinamarca, a Noruega, a Holanda, a Bélgica, a França, conquista a Iugoslávia e a Grécia. Então, nós temos nessa primeira fase um período de conquistas, né, do eixo, porque a Alemanha, junto com o Japão, formavam, então, o eixo. E aí, meus queridos, nesse período, essas conquistas elas aconteciam com uma velocidade assombrosa, com as forças alemãs passando a dominar grande parte do continente europeu. Essa foi a primeira fase. Já a segunda fase, que foi de 1942 a 1943, aí é o momento em que o quadro da Segunda Guerra ele começa a se inverter. E aí nós chegamos na terceira fase do conflito, já caminhando para o seu final de 1944 a 1945, que é o momento em que os membros do eixo eles são então derrotados. A guerra ela foi iniciada quando os alemães invadiram a Polônia em 1º de setembro de 1939. Meus queridos, vejam só, a Alemanha, quando ela coloca, então, a sua posição de invasão à Polônia, ela acaba causando uma tensão diplomática muito grande, né? E o que acontece é que países como a Inglaterra, como a França, eles acabam tendo que dar respostas e decidem, então, declarar guerra à Alemanha, né? Quando a Polônia estava sob esse risco, né, de invasão da Alemanha, a Inglaterra e a França deram apoio à Polônia. E, diante da situação, né, não teve outra saída. O texto coloca para vocês que, a partir desse momento, 1º de setembro de 1939, os alemães iniciaram uma tática que ficou conhecida, aqui nós temos uma nomenclatura em alemão, que significa guerra relâmpago, consistia basicamente em uma tática em que a artilharia e a infantaria faziam ataques coordenados contra as linhas adversárias. E qual era o objetivo? O objetivo era abrir essas linhas, era encontrar uma brecha. E a partir dessa abertura das linhas, a infantaria e os blindados faziam rápidas movimentações no território para penetrar nessa brecha que foi aberta. Tem início, então, a Segunda Guerra Mundial. Em 1941, a Alemanha parecia invencível. E aí os alemães, confiantes que estavam, eles organizaram o seu plano mais ousado em toda a guerra. Foi a Operação Barbarossa. Essa operação, ela consistia em coordenar a invasão do grande adversário dos alemães na Europa. E quem era o grande adversário dos alemães na Europa? Era a Rússia. A Rússia era o grande adversário da Alemanha. Só que a Alemanha e a Rússia haviam feito um acordo. Era um acordo de paz. As nações, elas estavam em paz até então. Mas em 1939, quando eles
esse tratado, esse pacto de não agressão, ele foi rompido, então, pela Alemanha, né? Aí a Alemanha coloca, então, como alvo as cidades russas de Leningrado, Moscou, a capital soviética, e Stalingrado. Queridos, Stalingrado é uma cidade que fica no sul da União Soviética. A essa altura, nós estamos já falando de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que foi formada em 1922, sob o regime socialista. Por isso, o grande rival, porque a União Soviética liderava um sistema totalmente diferente daquele que era proposto pelo totalitarismo da Alemanha. Então, meus queridos, o que acontece? Os alemães, eles tentaram conquistar Stalingrado, e foi uma batalha sangrenta, terrível. Disse que foi a batalha mais sangrenta, né, da Segunda Guerra Mundial. E o objetivo era conquistar uma região chamada de Cáucaso. Essa região era uma região riquíssima em petróleo, é uma região rica em petróleo. Então, por causa dessa região, a Alemanha, então, ela tenta conquistar essas áreas, essas porções no território russo. Meus queridos, só que as forças alemãs, elas encontraram vários problemas. Primeiro, que a Alemanha ela estava com dificuldade de manter a sua... em termos financeiros, né? Ela estava com dificuldade de resistir a todo esse processo. Além da questão climática também, porque o frio era intenso na região e durante esses combates, né, essa resistência obstinada dos soviéticos conduziram à derrota alemã. E essa derrota em Stalingrado, ela enfraqueceu consideravelmente a Alemanha, né? A quantidade de recursos disponíveis para o país, como eu já acabei de colocar para vocês, ela foi reduzida drasticamente e a sua capacidade industrial caiu. Então, basicamente, os alemães não tinham condições materiais e financeiras de suportar o esforço que a guerra na União Soviética demandava. E eles sabiam disso. E aí, meus queridos, chega então 1943. Os britânicos e agora os americanos, eles ampliaram seus esforços na luta contra os alemães. E a partir desses esforços, as tropas alemãs elas foram expulsas do norte do continente africano, porque as tropas alemãs elas estavam tomando conta do norte da África e agora com a entrada com mais ênfase, né, dos Estados Unidos e dos britânicos na guerra, eles acabaram sendo expulsos do norte da África. A região do Cáucaso, que eu acabei de falar para vocês, é essa região aqui, ó, onde nós temos aí, olha, as cidades da Armênia, os países, né, Armênia, Azerbaijão, né, a Geórgia. Essa região é a região de grande interesse da Alemanha, por isso ela, então, decide lutar contra a União Soviética, para tomar conta dessa região. E, meus queridos, aqui nós temos uma questão muito interessante, que aqui nós começamos a perceber como foi importante a participação, por exemplo, do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nós tivemos aqui o desembarque de tropas aliadas, né? Quando eu falo de tropas aliadas, eu estou falando dos britânicos, né? Eu estou falando da França, dos americanos. Essas tropas, eles acabaram desembarcando na Sicília. Observem que nós temos aqui, olha, a Itália também estava fazia parte do eixo, né? Ela fazia parte do eixo, junto com a Alemanha, e aqui nós temos uma ilha chamada Sicília. Então, nós temos nessa ilha da Sicília o desembarque de tropas aliadas. E aí, nesse momento, nós temos a reconquista, o início, né, da luta de reconquista da Itália, e os alemães foram obrigados a reforçar as defesas do norte da Itália, né? E isso, meus queridos, nós tínhamos uma frente de batalha travada na Itália. Inclusive, como eu falei para vocês, tropas brasileiras que lutaram em 1944 e 1945 na Itália. E a partir de 44,
a situação da Alemanha na guerra era caótica, porque ela já via numa frente, ela precisou de dividir o seu exército. Uma frente para combater na sangrenta Batalha de Stalingrado e que ela perdeu. E agora, a outra frente aqui no norte da Itália, que também ela sai fracassada com as tropas aliadas quando elas chegam aqui na Sicília e a partir da Sicília a reconquista da Itália. Então vejam, nós temos a África do Norte que estava sob o controle da Alemanha, mas agora a vitória do comando britânico na região, a Alemanha recua, o desembarque dos aliados aqui na Sicília, né, as Américas, né, na guerra, Estados Unidos entra na guerra, o Brasil também faz parte da guerra e contribui com a sua força aérea, com a sua força expedicionária brasileira, e com isso conquista-se, os aliados conquistam então a Itália. Meus queridos, e aí o seguinte, obviamente vocês vão perceber que o resultado disso vai ser a derrota da Alemanha. Após perderem o controle sobre a Itália, e a Itália reconquistada pelos aliados, o líder do fascismo na Itália, que era Benito Mussolini, ele foi morto. Ele foi morto por guerrilheiros que lutavam contra os nazistas. No leste europeu, os alemães também foram empurrados por milhões de soldados soviéticos. Locais como Estônia, Polônia, Hungria, entre outros, foram reconquistados à medida que as forças soviéticas avançavam. E aí chega o dia D, como vocês podem observar aqui. O que foi o dia D? Esse dia foi realizado em 6 de junho de 1944. Essa operação fazia parte dos planos de reconquista da França, porque a França havia sido ocupada pelos alemães desde 1940 e abriu uma nova frente de guerra dos aliados contra os nazistas e aumentou então a pressão sobre os alemães. No dia D, foram mobilizados cerca de 150 mil soldados que desembarcaram em 5 praias da Normandia. Aqui eu coloquei para vocês a Normandia, uma região que fica aqui no norte da França. E nessas praias da Normandia, nós tivemos então uma batalha, digamos assim, que a batalha final, né? Em 1945, os aliados entraram em território alemão e Berlim, a capital do país, foi conquistada em abril. Adolf Hitler, né, de acordo com o que conta a história, ele cometeu suicídio e em maio de 1945 a Alemanha rendeu-se. Mas a derrota não foi apenas da Alemanha, porque do eixo também fazia parte o Japão. Então, a luta contra os americanos, né, os japoneses contra os americanos, ela tinha iniciado em dezembro de 1941. O que aconteceu nessa data? Os japoneses, eles atacaram uma base naval dos Estados Unidos, Pearl Harbor, tem até um filme, Pearl Harbor. Essa base naval era no Havaí, ela foi atacada pelos japoneses. Após esse ataque e os acordos de solidariedade com a Inglaterra, os Estados Unidos então entraram de vez na Segunda Guerra Mundial. Em 1942, aconteceu a Batalha de Midway, importante ataque aeronaval que resultou na destruição de 4 porta-aviões da Marinha Japonesa. Depois disso, os japoneses nunca mais conseguiram recuperar seu poderio na luta contra os Estados Unidos. Pouco a pouco, os japoneses, acumularam derrotas e foram empurrados de volta para o seu território. Em 1945, os norte-americanos fizeram bombardeios maciços ao Japão. Terrível, terrível momento na história da humanidade. Nós tivemos, nesse momento, o lançamento de 2 bombas atômicas, né, lançadas sobre Hiroshima e sobre Nagasaki, nos dias 6 e 9 de agosto, respectivamente. O lançamento não foi suficiente para convencer membros do governo japonês a oferecerem rendição. Aí, a invasão da Manchúria por tropas soviéticas, a partir de 9 de agosto, foi a pá de cal sobre o governo japonês. E em 2 de setembro de 1945, os japoneses assinaram a rendição e colocaram, então, fim à Segunda Guerra Mundial. Meus queridos,
E aí, dando uma ênfase aqui para a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, sempre, desde 1939, o Brasil ele manteve uma posição neutra. Ele tinha, inclusive, uma boa relação com a Alemanha, mas, contudo, após um ataque alemão contra os navios brasileiros no Oceano Atlântico, o presidente do Brasil, na época, Getúlio Vargas, ele fez, então, um acordo com os Estados Unidos e resolveu entrar na guerra, lutando ao lado dos aliados. Sendo assim, em 1944, o Brasil enviou à Itália 25 mil militares da Força Expedicionária Brasileira, 42 pilotos e 400 homens de apoio da Força Aérea Brasileira. 3 mil soldados brasileiros foram mortos, né? Aliás, foram feridos, 3 mil soldados foram feridos e 450 morreram. E aí nós temos, né, os jornais da época que mostravam a participação do Brasil nesse evento mundial terrível da história da humanidade. Queridos, quais foram as consequências da Segunda Guerra Mundial? Então, vamos por partes. Primeiro, a Segunda Guerra Mundial, ela deixou um rastro de destruição, atingindo áreas industriais, agrícolas, desencadeou uma crise financeira catastrófica, e os países bombardeados, né, por esses horrores da guerra, entraram nessa crise financeira terrível. Estima-se que o conflito tenha causado a morte de 50 milhões de pessoas e mais de 35 milhões de feridos. Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo passou por intensas e radicais transformações. E aí uma questão importante, no terceiro parágrafo do texto vocês têm, foram criados os tribunais que julgaram os crimes de guerra cometidos por alemães, cometidos por japoneses. E aqui eu tenho um exemplo para vocês, né, do Tribunal de Nuremberg. Pessoas que estiveram diretamente envolvidas com o Holocausto na Alemanha, com os massacres cometidos pelo Japão na Ásia, foram julgados no Tribunal Militar Internacional de Nuremberg e no Tribunal Internacional para o Extremo Oriente. Queridos, e lá no leste europeu, lá na União Soviética? O leste europeu ele foi ocupado, né, pelas tropas do Exército Vermelho e toda essa região ficou sob a influência do comunismo soviético. As potências, né, dos aliados, né, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, reuniram-se em 1945 e debateram a respeito das mudanças territoriais que aconteceriam no mapa europeu. Então, a Alemanha, por exemplo, perdeu territórios para os soviéticos e seu território foi ocupado e dividido entre britânicos, americanos, franceses e soviéticos. Com o intuito de substituir a Liga das Nações, que foi criada no final da Primeira Guerra Mundial, né? Após a Segunda Guerra Mundial, foi então criada a ONU, como está aqui na imagem para vocês, a Organização das Nações Unidas, responsável pela manutenção da paz entre as nações. A intenção de uma organização como a ONU é evitar que outro conflito, como a Segunda Guerra Mundial, aconteça. Infelizmente, os resultados da ONU não são assim tão maravilhosos como se esperava, né? Por fim, uma consequência direta da Segunda Guerra Mundial foi a bipolarização do mundo, né? Com os soviéticos apresentando um lado do poder, né, o mundo socialista, e os americanos representando o outro lado do poder capitalista. E, inclusive, a nossa próxima aula é exatamente a Guerra Fria ou a bipolarização do mundo, a divisão entre capitalismo e socialismo. Meus queridos, eu deixo com vocês o meu abraço, o meu carinho e conto com vocês para a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.